salve nação, saudações. Galera, é o seguinte, Paulo Souza foi demitido, Paulo Souza ainda está no Flamengo, Paulo Souza demitido pode ainda comandar o Flamengo diante do Internacional. Essas coisas só acontecem no Flamengo. Ou clube desorganizado, ou clube mal comandado, ou clube sem comando. Isso é o Flamengo de hoje. Dirigido por Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, esses caras que metem os pés pelas mãos, esses caras que contratam técnicos sem convicção, esses caras que estão deixando o Flamengo do jeito que está, em maus lençóis. Cara, que fase, hein? Que fase. Vou trazer aqui para vocês a repercussão da demissão de Paulo Souza. E o próximo confronto do Flamengo é contra o Internacional da Renata Fã. O Internacional que empatou ontem, né, contra o Santos por 1-1. E daí? O que vai acontecer? O Flamengo vai com Paulo Souza, vai sem Paulo Souza, vai com técnico, vai sem técnico. Para mim, de qualquer forma, o Flamengo vai sem técnico. Porque se o Paulo Souza vai dirigir o Flamengo já demitido, para mim ele não é técnico mais do Flamengo, pô. Ué. Não tem cabimento, não tem lógica. É um absurdo isso. Mas vamos lá, quero dar aqui os créditos de vídeo para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição. Separei aqui um trechinho do Jogo Aberto falando de Flamengo. E vamos ver aí as opiniões, né, e comentários de Renata e Denilson. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Valeu? Amanhã às 7 da noite eu vou receber aqui no canal o Guerrinha, da Rádio Gaúcha, o Guerrinha que ele é torcedor do Internacional e é um baita jornalista, é um baita comentarista, né? O Guerrinha da Rádio Gaúcha. Vamos recebê-lo aqui amanhã às 7 da noite, então anota aí na sua agenda, vai ser top o bate-papo, hein, galera? Simbora. Nenhum depois de Jorge Jesus tem tranquilidade, longevidade, estabilidade no Flamengo, nada disso acontece e a bola da vez é o português Paulo Souza. O Mengão perdeu para o Bragantino por 1-0, um jogo que era de vida ou morte. E pro lado do Flamengo, a coisa ficou bem complexa para o treinador. Vamos dar uma olhadinha e depois a Tati também Tavares vai trazer para a gente informações do Rio de Janeiro. Batata suja. Antes do jogo, uma tensão que podia ser sentida no ar e ouvida. Há coisas que eu não posso controlar. E essas são aquelas que eu menos gasto energia. De fato, personagens principais que eram previsíveis. De dentro do campo, as ações iriam determinar a pressão em quem estava fora. Ele chegou pouquíssimas horas antes do jogo, era dúvida, a gente conversou, ele se colocou à disposição. No intervalo a gente conversou e não sabia se ele ia conseguir terminar o jogo, isso é importante. E aí, por circunstâncias do jogo, a gente também não conseguiu tirar ele. Aquilo que se comenta ou tudo aquilo que se escreve, com todo o respeito, é algo que eu não posso controlar. Daí o meu foco exclusivamente é analisar os nossos rivais, passar com clareza as ideias, os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa, recuperar jogadores, tomar decisões para o jogo, de forma a podermos ganhar jogos. O Flamengo ainda não confirma oficialmente, mas existe a chance de que Paulo Souza seja desligado do comando técnico do clube. Contratado em dezembro de 2021, o português, mesmo assim, pode ainda dirigir a equipe contra o Internacional no sábado. Tá tudo muito estranho, não dá para falar que ele foi demitido, porque ele pode continuar, pode, inclusive, comandar o Flamengo contra o Internacional no final de semana. Pode ser que não seja demitido, porque não tem nenhum ainda comentário oficial, não tem nenhuma nota oficial do Flamengo. E por isso, a Tatiana Tavares, nossa repórter lá no Rio, vai contar um pouquinho dessa história, que por aqui tá bem nebulosa, Tati. Bom dia para você. É inacreditável. Foi demitido, mas vai comandar o Flamengo ainda. Oi, Renata, bom dia para você, Denilson, bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Pois é, a diretoria do Flamengo já tomou a decisão, sim, de demitir o técnico Paulo Souza, ainda não comunicou a ele, mas a decisão já foi tomada. O Flamengo treina hoje às 4 horas da tarde em Atibaia, onde fica até sexta-feira
para enfrentar o Internacional no sábado. A decisão agora é sobre o desligamento do Paulo Souza. Como ele ainda não foi comunicado sobre isso, precisa saber se a diretoria quer que ele fique até o jogo contra o Inter ou não. Por quê? O Flamengo hoje não tem um técnico interino. Maurício de Souza, ele foi demitido no início do ano pela diretoria do Flamengo. Também não tem um preparador físico. Hoje o Flamengo conta 100% com a comissão técnica do Paulo Souza. O único funcionário do Flamengo na comissão permanente que trabalha com o time principal hoje é o preparador de goleiros Thiago Heller. Fora isso, o Flamengo está aí totalmente dependente da comissão técnica do Paulo Souza, não tendo um substituto. O mais provável para substituir o Paulo Souza seria o técnico do Sub-20, Mário Jorge. O Mário, ele chegou no mês passado no clube, na categoria, né? Está desde 2016 no Flamengo, mas chegou no Sub-20 no mês passado para substituir o Fábio Matias, Sub-20 que tem jogo importante no sábado, quartas de final do estadual Sub-20 contra o Botafogo, mas o Mário Jorge ainda não recebeu nenhuma ligação da diretoria. Nesse momento, lá no Ninho do Urubu, o Sub-20 está fazendo treinamento normalmente, o preparador físico, o treinador, o auxiliar estão de sobreaviso, porque a qualquer momento eles podem ser chamados para complementar, né, para ir para Atibaia. Vale lembrar que a multa do técnico Paulo Souza passa de 7 milhões de reais. O Flamengo, que já gastou mais de 17 milhões de reais em demissões, contando aí Domi, Rogério Ceni e Renato Gaúcho, e pode gastar mais um dinheiro. Paulo Souza, que ficou no comando do clube 32 jogos, com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, vice-campeão da Supercopa diante do Atlético Mineiro e vice-campeão também do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Volto com você, Renata. Obrigada, Tatiana Tavares, pelas informações diretamente da Gávea. Uma situação bem complicada, Denilson. Delicada, talvez seria a palavra mais adequada. Complicada também. Rapaz do céu, que situação. A gente falava aqui antes do jogo contra o Bragantino que os dois treinadores entrariam pressionados. O Barbieri menos, né? A gente até falou que o Paulo seria o mais cobrado por tudo que vem fazendo. A gente mostrando os números do Paulo com 32 jogos, 19 vitórias, mas aí a gente fica muito em cima só do resultado, né? Tem que ver como é que esse time jogou, como é que ele se comportou dentro de campo. E o Flamengo não vem fazendo um bom futebol. A gente está falando de 5 meses de trabalho, 4, 5 meses de trabalho do Paulo, e o Flamengo não consegue evoluir, não consegue jogar um bom futebol. A gente pode também falar, e já falamos aqui também, sobre as ausências de vários jogadores, queda de rendimento de vários jogadores, e aí não passa pelo treinador. Isso é natural, essa oscilação também na condição física, técnica de todos os atletas. Ontem eu falei aqui que o mais, para mim, gritante é esse relacionamento interno. Para mim, o que agravou a situação e a permanência de sim ou não do Paulo foi o problema que ele teve com o Diego Alves. Volto a falar, a gente sempre fala o que dão pra gente de munição, né? De notícias e tudo mais. Porque a gente não está no dia a dia, então a gente não sabe realmente o que acontece no dia a dia do Flamengo. Mas o que a gente acompanha, que a gente lê e que a gente ouve de algumas pessoas ligadas ao Flamengo, é que esse relacionamento dentro do clube não está legal, não está saudável. E aí eu acho que é interessante a troca. Tudo depende muito da expectativa que cada clube tem. O Flamengo, a expectativa é por títulos, para ser protagonista, para estar entre as 3 melhores equipes do país, tem elenco para isso, tem investimento para isso. O problema todo é que o Paulo Souza não ganhou a Supercopa do Brasil, não ganhou o Campeonato Carioca. Ah, mas não vale nada. Vale. Vale porque você olha os adversários. Vale porque um Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo ocupa a 14ª posição na tabela, não é? Depois até quero conferir se eu estou falando certo, mas tá ali, tá no fim, tá bem perto da zona do rebaixamento. O Flamengo é um time que precisa dar uma resposta, e rápida. E hoje, Denilson, na minha opinião, não há resposta nem coletiva e nem individual. Jogadores tão celebrados. Um Everton Ribeiro estava praticamente dentro de uma Copa do Mundo. Hoje não sei, então está confirmado, é 14º lugar mesmo. Então é uma pena porque tem todas as condições e não vem se realizando isso. E na verdade o treinador acaba sempre sendo o primeiro a sofrer o prejuízo. Eu acho que tem que acontecer a troca. Eu não sou, obviamente, a favor de você ficar trocando de treinadores. Mas quando o resultado não vem e é plausível a diretoria também vir a público e falar que se equivocou. Muitas vezes o diretor ou a diretoria, no geral, toma uma decisão
E aí, por pressão, acaba mandando o treinador embora, desvia de foco, e maior parte das vezes isso acontece, né, de desvio de foco, por pressão do torcedor. Mas não deu certo a contratação. A gente lembra da novela que foi no mês de dezembro, para começo da temporada, né, à espera do Jorge Jesus ou não, aí vai atrás do Paulo, Marcos Braz e companhia ficaram um tempão lá em Portugal, estudando, monitorando, tentando trazer um treinador. Trouxe um treinador que disputaria uma Copa do Mundo, ele abre mão também de um projeto legal para um treinador, né? Ser treinador mais de uma... estável. Mas um projeto de ser um treinador de uma Copa do Mundo, um torneio, um campeonato, um torneio importantíssimo, o mais importante, de repente, para um jogador, também para um treinador. Ele abre mão, vem para o Flamengo, e eu não acho que ele esperava que encontraria todas essas dificuldades dentro do Flamengo. Então, para você, segundo a nossa pesquisa, a pergunta é se o Flamengo está certo em demitir o técnico Paulo Souza. Você concorda que deve demitir? Sim, deve demitir o treinador, também tem que achar uma solução para colocar um outro no jogo do final de semana. O que não pode acontecer, minha opinião, tá? O que não pode acontecer é você anunciar uma demissão de um treinador e colocar ele para dirigir o time no final de semana. E o que estão falando no Rio de Janeiro é que às 10 da manhã de sábado o time sub-20 do Flamengo estará em campo contra o Botafogo. Então o treinador do sub-20 precisaria estar lá comandando o seu time. Então por isso é que se cogita ainda do Paulo Souza permanecer até o jogo do Inter, para que ele faça mais esse compromisso e aí depois ele seja desligado do Mengão. Aí o Flamengo vai e ganha de 3. Não, tomara que não, né? Sem ironia nenhuma, né, Loirão? Isso pode acontecer. O Flamengo fazer um jogo vistoso, ganhar de 3-0, jogando bem, e aí como é que fica a situação? Agora, quando se fala de Série A, a gente espera muita coisa, mas poucos acreditariam num 5-3 entre... Ninguém acreditava, né, que o Fluminense pudesse fazer 5 gols no Atlético. E fez 5-3. Eu não assisti o jogo, mas um jogo com 8 gols foi um jogaço, né, cara? Sem ver o jogo, já tô falando aí sem saber se... Foi um jogaço, minha opinião. Cara, vamos lá então, galera. Vamos lá, sem passar pano, hein? Vamos falar o que eu sinto, falar a verdade aqui. Vamos aos fatos. Cara, que diretoria amadora. Como que você demite o técnico, mantém o técnico? Até agora tá nisso. Até agora, o que foi decidido é: a diretoria do Flamengo demite Paulo Souza, mas ainda pretende usá-lo contra o Internacional. Vai adiantar o quê? Alguém vai obedecer o técnico demitido? Alguém vai fazer o que o técnico demitido está pedindo? Não, cara, ninguém vai respeitar ele mais. Já não respeitava, agora piorou. Quem vai escalar o time? Quem vai escalar o time se a gente não tem mais técnico? Cara, que vergonha, nossa, eu nem sei o que falar. Eu tô indignado, cara, eu tô revoltado com essa situação. O Flamengo está abandonado, o Flamengo está à deriva. Acabaram com o Flamengo. Olha o que esses caras fizeram com o Flamengo. Acabaram, destruíram o Flamengo. Que gestão, hein? Que gestão. A gente começa a acreditar que tudo que aconteceu em 2019 foi por um acaso. Não foi por méritos. Contrataram o Jorge Jesus porque sabia que estava contratando um cara que iria ganhar tudo. Não, foi por um acaso, foi pura sorte. Aconteceu. 2019 simplesmente aconteceu. 2020 não foi igual. 2021 pior. 2022 estamos ferrados. Estamos sem técnico, sem comissão técnica, sem técnico interino, sem nada. O Flamengo não tem nem técnico de base mais, porque o técnico da base vai assumir o time principal. Agora só Deus sabe como que o Flamengo vai chegar para jogar contra o Internacional, né? Ai, meu Deus do céu. Tô até vendo já. Galera, é isso, cara. A gente só lamenta, a gente sofre pra caramba. Quem sofre bastante é o torcedor, né? Quero fazer uma pergunta aqui pra você, torcedor. É o seguinte: quem tem mais culpa? É a direção? É o elenco? Ou é o Paulo Souza? Responda aqui, fazendo um favor, nos comentários. E o Cuca foi perguntado se ele gostaria de vir para o Flamengo. E ele falou o seguinte: eu ainda não fui procurado, hein? Para quem acha aí que a diretoria do Flamengo
está negociando com o Cuca, o próprio disse que não foi procurado pelo Flamengo, ok? É isso que eu tenho de momento aqui para trazer para vocês. E eu não sei, cara, quem será o novo técnico do Flamengo, não sei quem seria bom para o Flamengo, porque a gente não tem uma luz, né? A gente não tem uma bola de cristal para saber. Eu só sei que a diretoria do Flamengo tem time errado para tudo. Eles fazem as coisas em tempo errado. Viajaram para Portugal no fim do ano, no time errado. Era para viajar depois. Os caras foram antes da hora. Jorge Jesus veio, falou que queria voltar para o Flamengo. Os caras ficaram com raiva do Jorge Jesus. Não quiseram demitir o Paulo Souza antes. Deixaram o Jorge Jesus ser contratado por outro time para agora demitir Paulo Souza. E agora o Flamengo não tem tantas opções de técnico. Tem o Cuca, mas a gente não sabe se vai dar certo essa negociação com o Cuca. Parte da torcida não gosta do Cuca por acontecimentos que teve na história do Flamengo em 2009, principalmente. Parte da torcida rejeita o Cuca. Eu não sei, cara. Eu não sei o que vai acontecer, viu? A gente tem que ajudar, mas como? Como que a gente pode ajudar? Eu nem sei o que falar. Se eu falo que o Cuca é bom, um monte de torcedor vai falar que é ruim. Se eu falo que o Cuca é ruim, um monte de torcedor vai falar que é bom. Se eu falo que era bom ter contratado o Jorge Jesus, muitos vão falar que eu sou viúva. Se eu falo que o Flamengo tinha que contratar um outro técnico brasileiro, vão falar que é técnico ruim. Cara, para muitos torcedores, muitos técnicos brasileiros não servem, mas para os outros clubes servem, né? Então eu não sei mais, cara. Tem um monte de time aí com técnico médio, mediano, medíocres, né? É na parte de cima da tabela. Olha aí para vocês verem. Felipão com o Atlético Paranaense. Olha aí a classificação do Atlético Paranaense com o Felipão. Olha aí a tabela. Olha o Curitiba onde está. Olha a tabela para vocês verem como que estão as coisas, cara. É complicado, galera. Futebol é muito complicado. Valeu, pessoal. Amanhã às 7 da noite temos aqui a live com Guerrinha da Rádio Gaúcha. Valeu, vamos falar de Flamengo e Internacional. Internacional que empatou com o Santos ontem e chega melhor para o confronto, jogando em casa e o Flamengo sem técnico, né? É isso aí, valeu? Tamo junto, saudações e fui!